Hola, bienvenidos a todos a nuestro vídeo. Nosotros vamos a hablar sobre Uruguay. Nuestra profesora es la profesora Franciana que está proponiendo el vídeo. Y las alumnas son Nicole Meyer, Isa, Thaís, Maria Eduarda, Jennifer y yo, Nicole Paulino. Nuestros temas son título, introducción, aspectos culturales y folclóricos, música y danza con una canción destacada, gastronomía, tradiciones y lendas, deporte e identidade, curiosidades e conclusão. Eu vou falar um pouco sobre a história do Uruguai, mas eu queria pedir perdão porque eu tô um pouco gripada. Mas acontece. Antes da chegada dos europeus, a área, que hoje é o Uruguai, ela já foi habitada por diferentes grupos indígenas. No século XVII, os espanhóis eles começaram a construir os primeiros lugares para morar, criando a colônia de Soriano, em 1624. Mas aí, os portugueses, eles queriam a região e acabaram fundando a colônia do Sacramento. Mas no fim, os espanhóis eles conseguiram expulsar os portugueses dali. A capital, Montevidéu, ela foi fundada pelos espanhóis em 1726 e logo se tornou um importante lugar de comércio. Apesar das tentativas de se livrar do controle espanhol, a região ficou independente no século XIX. Em 1821, o Uruguai ele foi juntado ao Brasil e recebeu o nome de Província Cisplatina. E aí, 4 anos depois, Juan Antônio, com a ajuda de soldados argentinos, expulsou os brasileiros. E aí o Uruguai conquistou a sua própria independência, dia 25 de agosto, perto do meu aniversário. Só que a diferença é que não foi em 2008, e sim em 1825. O país ele passou também por uma grande guerra no próprio território, entre 1839 a 1851. E em 1865, participou da Guerra do Paraguai, junto com a Tríplice Aliança, no século XX. A vida das pessoas melhorou bastante, e o país ele criou um novo sistema de governo, entre 1950 a 1966. O Uruguai ele foi governado por um grupo chamado Conselho, sem um presidente, não tinha nenhum presidente. Só que aí em 1967, o presidente voltou. Mas, como nem tudo é perfeito, houve um golpe militar em 1973. E aí o país ficou sob o governo autoritário. E em 1980, a democracia voltou. Bom, hoje o Uruguai ele é conhecido por ter uma boa qualidade de vida e por ser um país desenvolvido. Pequeno, mas cheio de história, personalidade e uma culinária muito boa também. Hola, mi nombre es Nicole Paulino. Hoy voy a hablar sobre la cultura de Uruguay. Aunque es un país pequeño, tiene una cultura muy rica. La música es muy importante. Es candombe con tambores y también el tango. Otra tradición es el mate, que los uruguayos toman en todas las partes. En la gastronomía, el plato típico es el asado, un tipo de parrillada. Y no podemos olvidar el fútbol, que es una gran pasión nacional. En resumen, la cultura uruguaya mezcla tradiciones, música, comida y deporte. Las danzas tradicionales del país tienen raíces muy profundas en el folclore. Una de las principales es el pericón, que se baila en pares con pañuelos de colores y que incluso ha convertido en un símbolo de la identidad nacional. Además que también tenemos la milonga y el tango, que son muy conocidos y ponen muchas énfasis en las expresiones de los sentimientos.
y en la conexión entre las parejas. Generalmente, las danzas se realizan en festivales y encuentros sociales, siempre acompañadas de la música en vivo. Hablando de música, esta es una parte esencial de la cultura uruguaya. Dos géneros que se destacan son el candombe y la murga. El candombe tiene su origen en las tradicionales africanas y se caracterizan por el ritmo de los tambores llamados tamboriles. Aportando una energía muy vibrante, la murga, por su parte, combina canto, teatro y humor, muchas veces con críticas sociales y es uno de los principales atracciones del carnaval Uruguay. Además, el tango y la milonga, que Uruguay comparte con Argentina, también forman parte de la identidad musical del país, mostrando cómo la danza y la música están muy ligadas a la cultura e la história uruguaia. A gastronomia do Uruguai é uma parte muito importante da cultura do país. Ela tem forte influência na Espanha e na Itália, mas também ganhou características próprias ao longo do tempo. A carne bovina é um grande destaque, já que no Uruguai tem mais vacas do que pessoas, e por isso a parrilhada, que é um churrasco típico do Uruguai, é um dos pratos mais tradicionais. Outro prato muito famoso é o chivito, um sanduíche bem completo que leva carne, queijo, presunto, ovos e vários acompanhamentos. E além disso, existe o pucheiro, um cozido de carne e legumes que lembra bastante pratos caseiros e aconchegantes. E para a parte doce, o doce de leite uruguaio é considerado um dos melhores do mundo, muito usado em sobremesas como o alfajor, que é super popular no país. Assim, a culinária uruguaia mostra a identidade do povo, simples, saborosa, rica em tradição e muito ligada ao convívio entre a família e entre amigos. Meu nome é Isa e eu vou falar sobre as traduções e lendas. Bom, as tradições do Uruguai, elas são muito ricas e mostram bastante da identidade do povo. O país, ele tem uma forte ligação com a música e a dança, principalmente com o tango e até mesmo o candomblé, que são considerados patrimônios da Unesco. Outra tradição importante é o carnaval, que é o mais longo do mundo, e claro, o consumo do chimarrão, que faz parte do dia a dia dos uruguaios. Além das tradições culturais, o Uruguai também tem um folclore cheio de lendas. Um exemplo é a do Rio dos Pássaros Pintados, que conta que o rio surgiu quando o diabo descansou debaixo de uma figueira onde pássaros cantavam. Outra lenda é a do El Carlanco, um conto de terror sobre um homem arrastado por uma carroça, cercado pelo som de lobos e onde até o cavalo acabou morto. Essas histórias mostram como o folclore uruguaio mistura mistério, medo e até mesmo a imaginação popular. No geral, essas tradições e lendas, elas refletem a cultura do país, que une música, dança, culinária, religiosidade e até mesmo amor pelo futebol. Essas são as nossas referências e muito obrigada a todos.